E hoje, dia 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi criada em 1972 pela Organização das Nações Unidas para chamar a atenção da população para questões ambientais muito importantes, como o uso consciente da água, preservação da biodiversidade, controle da poluição, menor consumo de energia, além, é claro, da redução das emissões de gases de efeito estufa. De acordo com estudos da ONU, cerca de 40% das terras do planeta estão degradadas, afetando diretamente a metade da população mundial. O número e a duração das secas aumentaram em 29% desde 2000. E sem uma ação urgente, as secas podem afetar mais de 3/4 da população mundial até o ano de 2050. Então, olha só, para a gente poder falar das mudanças climáticas, também dos impactos ao meio ambiente e a relação que tudo isso tem com o agro, hoje eu vou conversar com o Eduardo Assad, que é pesquisador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas e diretor da Fauna Projetos. Então, primeiramente, boa tarde, viu, Assad? Boa noite, perdão, Assad. Boa tarde. Boa noite, é claro. Boa noite, é que eu estou desde a tarde aqui, já estou com ainda boa tarde na cabeça. Mas muito obrigada pela sua participação e, claro, para acompanhar essa entrevista, eu convidei o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Obrigada, viu, Arthur, por participar. Eu que agradeço, preciso uma boa noite a você que nos acompanha, boa noite também, Eduardo. Olha só, Assad, há 4 décadas você se dedica à pesquisa de mudanças climáticas no Brasil. E só na Embrapa foram 35 anos de trabalhos ali nas áreas de zoneamento agrícola, riscos climáticos e aquecimento global. Muito se fala, né, Assad, em qual é a parcela de responsabilidade do homem e quais são os ciclos naturais da Terra quando a gente fala de aquecimento global. Mas, na realidade, o que a gente pode afirmar é que é um conjunto de fatores. Não dá para penalizar uma coisa só e nem desconsiderar também a ação do homem, não é verdade? Bem-vindo novamente. Perfeito. Perfeito. Algumas pessoas, agora, principalmente agora nessa discussão que nós estamos tendo aí com essa catástrofe, muita gente está achando que não se pode colocar a culpa na agricultura nesses eventos extremos. Claro que não pode. Claro que não pode. Ela é uma dos que contribuiu para que isso acontecesse. É um conjunto de coisas. E a gente trabalha muito com esses gases de efeito estufa. Uma parte vem da agricultura, outra parte vem da energia, transporte. Então, o número global, planeta, é que 70% desses gases de efeito estufa vem do componente energia e componente transporte, né? São os combustíveis fósseis. E esse povo é que está jogando metano na atmosfera, que está jogando CO2 na atmosfera e que está aquecendo o planeta. Isso é impressionante. A agricultura tem sua parcela de responsabilidade nisso, como também a indústria tem, em função do que essa atividade promove. Então, quando você desmata, você emite CO2. Quando você produz, tem a pecuária, você emite metano. E tudo isso vai se somando ao que está na atmosfera e vai provocando, então, esse aquecimento. Portanto, não é só um ponto ou outro ponto, como alguns tentam dizer. Mas também não é correto dizer, não, eu não tenho nada com isso. Tem sim, todos nós temos. Todos nós temos a ver com tudo isso que está acontecendo no aquecimento global. Mas a parte dessa agricultura mais regenerativa, mais sustentável, você acredita que nós já estamos fazendo também um papel e que a transição energética, como você disse, que é a grande responsável, né? Queima de combustíveis fósseis, 70% da emissão de CO2, Assad. Você não acha que quem tem parcela maior nessa responsabilidade tem que fazer as ações mais rápidas? O caminho é a transição energética? Não tenha dúvida. Uma vez, eu lembro que eu, morrendo de medo, fui participar de uma mesa, um debate que tinha um negacionista finlandês e que depois virou um ferrenho defensor dos problemas de aquecimento global. Tinha o ministro Delfim Neto e tinha eu. Eu falei, nossa, eu vou apanhar aqui igual o cachorro vira-lata. E, para minha surpresa, o Delfim Neto, né, que é o maior representante dessa meca da meca do conservadorismo econômico, me apresenta um slide com uma clareza brilhante, como ele é um cara brilhante. Ele mostra a transição energética, dizendo: nós vamos começar a sair rápida. Isso foi há 10 anos atrás. Nós vamos sair rapidamente dessa dependência do petróleo e vamos entrar na energia limpa,
que ele chamava de energia limpa ali que eu pude depreender? Eólica, etanol, solar, que estavam entrando com muita força. Ele falou, se o mundo não fizer isso, nós vamos ter problemas sérios. E o Delfim Neto, naquela época, também me mostra um gráfico dizendo, olha, o PIB nesses países desenvolvidos aumenta com a emissão de CO2. Nós temos que diminuir esse CO2, senão não vai dar certo. Então, veja bem, isso tudo não é de hoje que nós estamos falando. E em 2007, o IPCC, corroborando tudo isso que está sendo dito, solta então o relatório, que foi uma bagunça, né? Gerou uma hecatombe no mundo negacionista, que falou o seguinte: olha, o homem, é inegável que o homem está mudando o clima. É inegável. O antropismo está mudando o clima. Isso foi uma coisa de louco. Na verdade, quando a gente olhava o quanto que seria o percentual do antropismo nesse aumento de gás de efeito de estufa, que seria exatamente transporte e energia, é em torno de 17%. 17, 20%. E os outros são eventos naturais. Quando você pega os eventos naturais e junta com o antropismo, você tem essa curva de crescimento enorme de temperatura e dos eventos extremos. Nós estamos convivendo com isso desde 2007. É uma coisa inegável. Mas existem grupos que insistem, isso é balela, conversa fiada, não vai acontecer. Aí o meu amigo que está aí, da meteorologia, né, pode me ajudar na discussão, é o El Ninho, é o Laninha. Como se o El Ninho, Laninha tivesse a capacidade de aumentar a temperatura do Oceano Atlântico de meio grau. Pô. Pelo amor de Deus. Então são essas coisas que a gente tenta equalizar e mostrar, gente, nós estamos fazendo um esforço danado para acabar com o planeta. Nós vamos conseguir. Arthur, eu deixo espaço aqui para você até falar com o Assad, porque justamente isso a gente sempre traz aqui nos boletins de meteorologia, que a responsabilidade das catástrofes climáticas não dá para ser só o El Niño. O El Niño não pode ser o único responsável com um oceano tão aquecido como você sempre mostra para a gente aqui, não é verdade? Por favor. Exatamente, Priscila, então, né? Primeiro elogiar o Eduardo, né? Muito cirúrgico em suas respostas, aquilo que a gente já vem trazendo aqui ao longo do último ano, todas essas anomalias aí de temperatura, tanto do ar como de anomalia de temperatura de superfície do mar, causando, né, todo esse rebuliço no clima. Claro, tem o efeito, e muito bem colocado, do efeito estufa, do aquecimento global, e aí já nessa vertente, né, ele como também pesquisador, cientista, quero fazer a seguinte questão, né? Hoje a gente vive uma corrida. De um lado, a questão das mudanças climáticas, que estão cada vez mais acentuadas, e de outro, a nossa capacidade de se adaptar a tudo isso. Então, a minha pergunta é, temos tecnologia no campo para não só lidar e driblar a situação atual, como do que está para vir pela frente, e ainda se mantermos competitivos no mercado? Olha, Arthur, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Em 2013, nós escrevemos um trabalho dizendo a agricultura está mudando o sinal das emissões no Brasil. A gente concentrou nesse aspecto. O que significa? Que de uma prática de produção muito emissora de gás de efeito de estufa, nós poderíamos ter uma prática que remove esses gases de efeito de estufa. E isso nós dissemos em 2013. Com o quê? Adotando as práticas da agricultura ABC, de baixa emissão de carbono. O Brasil é o único país que eu conheço no mundo, a gente roda mundo vendo isso aí, que você tem dinheiro, condição técnica e financiamento do governo para você poder adotar essas práticas que retiram carbono da atmosfera. E isso, o que acontece? Isso incomoda muitos países europeus. Por quê? Porque ao retirar esse carbono da atmosfera e certamente vai reduzir o custo de produção, nós vamos ser extremamente competitivos com esses países. E ninguém quer isso. Eles estão de olho na gente para que a gente erre. E nós estamos errando. Nós estamos errando num ponto importantíssimo, que é o grande calcanhar de Aquiles do Brasil e na agricultura brasileira, que é o desmatamento. Se a gente não parar o desmatamento, não vai dar certo. Nós temos que parar o desmatamento. Já. Esse negócio não é conversa de ambientalista, de abraçador de árvore, não. Ou como diz um deputado aí,
chamou a gente de ambientaloides esquerdopatas. Puxa vida, nossa, eu agora sou isso, ambientaloides esquerdopatas. Isso é real. Se a gente não parar com o desmatamento, nós vamos ser condenados no conjunto da análise mundial. A Europa está doida para que isso aconteça. Porque nós chegamos num ponto tal, eles nunca esperavam que o Brasil chegasse num nível tal de produção agrícola que seria competitiva com eles. Sim. Chegando. Agora eles querem que a gente erre. E a gente não pode errar. Nós não temos mais esse direito de errar. Nós temos que fazer com que as coisas funcionem usando essas práticas de remoção de carbono. Agora, uma coisa importante é que quando você entra nesse mercado de carbono, que é recente, eu estou nisso há 10, 12 anos, mas quando entra no mercado de carbono, que é recente, você chega para o agricultor e fala assim, escuta, está aqui o mercado de carbono, o que você acha? Ah, eu acho legal, eu quero entrar nisso. Aí você fala, tá bom, então vamos tentar sequestrar carbono para você entrar nisso. Aí você fala, por que você quer entrar nisso? Não, eu quero entrar nisso porque tem um crédito de carbono, eu vou ganhar tantos dólares por hectare, isso vai dar certo, é importante para mim. Não, o que é importante eu sei, mas por que você quer entrar nisso? E aí você começa a tentar convencer o cara que ele está fazendo isso porque, ao sequestrar carbono, ele está reduzindo a concentração de gás de efeito estufa da atmosfera. Sim. E, ao fazer isso, ele vai ser o principal agente de mitigação de gás de efeito estufa que vai reduzir os efeitos da mudança climática. E ele não tem essa noção. Ele acha que não tem mudança climática. 40% dos agricultores brasileiros acham que não tem mudança climática. Já está mudando. Antes era 80%, já está em 40%. Então, não é uma questão de crença. Eu acredito em mudança climática. Não, não é religião, não é... É dado, né, Dassad, como você disse. Eu tenho dados mostrando que a temperatura está subindo, que a chuva está aumentando. Eu fiquei estarrecido com a amplitude da chuva no Rio Grande do Sul. Foram 300 milímetros agora no Rio Grande do Sul, depois 400 milímetros. Se eu tiver certo, errado, Arthur me corrija. E o cara, não, uma chuva nunca vista no Rio Grande do Sul. Concordo. Mas esqueceu o que aconteceu no norte de São Paulo? A chuva foi de 600 milímetros. 600 milímetros. Esses eventos extremos estão acontecendo com frequência. E a gente tem que... Gente, nós estamos vivendo um momento de emergência climática. E nós temos que consertar isso. Sim. A agricultura é o principal veículo para ajudar a consertar isso. Mas não é negando, não. Negou, meu amigo, não vai dar certo. Tá certo. E a gente sabe, né, Assad, para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente nesse ano, a ONU, inclusive, ela escolheu o tema restauração de terras, desertificação e resiliência à seca, porque é um chamado também importante para os eventos climáticos extremos, como você está falando, que estão cada vez mais frequentes e não dá para a gente negar. E não é só no Rio Grande do Sul, como você falou. Aconteceu essa semana, a gente notificou aqui, na Alemanha, uma enchente, e não só também enchente a seca também, com altas temperaturas, não é verdade, Arthur? Exatamente, 52 graus na Índia. Quem não lembra, ano passado, recentemente, o ano passado. Agora em Dubai, né? Choveu a chuva de um ano inteiro em apenas um dia e pouco. Que é um deserto, né? Você teve 1.000 milímetros também na Líbia. O ano passado a gente faz um podcast aqui, viu, Assad? Que é o canal Rural Clima, é uma grande ferramenta para levar a meteorologia todos os dias com profundidade para quem nos escuta, porque o canal Rural procura trazer esse assunto que é muito relevante em todas as plataformas, e todos os dias nós trazemos aqui, com a ajuda do Arthur, fenômenos climáticos extremos em todo o globo. Então não dá para negar que eles estão mais frequentes. Isso não é uma coisa que a gente só está noticiando mais, não é verdade? Não é noticiando mais. O que a gente precisa fazer é equalizar um pouco, né? Essa notícia. É o Ninho acabou com o Rio Grande do Sul. Não foi El Ninho, não. O El Ninho respondeu mais ou menos por 25% da catástrofe. Tá? Os outros 75% é o aquecimento global que está promovendo aumento da temperatura. Não, o Pacífico, o El Ninho é Pacífico, mas está promovendo aumento da temperatura no Atlântico e mudando todos os parâmetros de circulação da atmosfera. Então o cara fala, não, é o Rio Grande do Sul que está sofrendo. Não, o clima não tem fronteira, meu amigo. O clima não tem fronteira. E isso vai atingir toda a região sul. Em 2014, o pessoal do INPE e do CEMADEM soltou um trabalho dizendo o seguinte: haverá um aumento de temperatura na região sul do Brasil em torno de 15%.
E esse aumento de temperatura será traduzido em chuvas intensas. Está aí o resultado. Isso foi dito em 2014. Com relação à seca, nós temos 2 hotspots no Brasil, fundamentais. Um é o semiárido, onde áreas de semiárido estão virando áreas de aridez, e isso é gravíssimo. E nós temos na Amazônia, com o corte e o desmatamento da Amazônia, parte da Amazônia está ficando mais seca. E isso reflete no centro-oeste do Brasil. Não, mas isso é conversa de professor, conversa de pesquisador. O que é que acontece? O impacto que isso vai trazer para a produção agrícola é enorme. Nós tivemos relatos de produção no centro-oeste do Brasil de perda de 40%. Tá? Então, e aí, como é que fica? Vamos rezar? Não, não vamos rezar, não. Nós temos que adotar as práticas conhecidíssimas. Eu tenho 42 anos de formado, aula 1 de agricultura, práticas conhecidíssimas de manejo e conservação de solo e água que precisam ser retomadas. Se a gente fizer isso, vai dar certo. Não só vai dar certo, porque nós vamos dar maior resiliência à agricultura, como nós também vamos sequestrar CO2 da atmosfera. E a agricultura passa a ser o principal agente de serviços ambientais. Perfeito. E isso é legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É o futuro do Brasil. É o futuro. Como é que eu vejo a agricultura do futuro? Trabalhando desse jeito, e a gente vai ser, para desespero dos europeus, nós vamos ser o país maior sumidouro de carbono do mundo. E sabe o que acontece, Eduardo? Eduardo, é aquela história, né? Prego que se destaca, leva martelada, né? Já termina a nossa conversa. É ou não é? Eu tenho falado isso há anos, Paulo Agronegócio. Atenção, nós chegamos num patamar tal que as grandes traders, os grandes países, querem que a gente erre. Exato, mas não vamos errar. Mas não vamos errar, Eduardo. Olha, Eduardo, eu tenho que encerrar, mas olha, é uma conversa muito enriquecedora. Acompanho o seu trabalho há anos. Já estive com você aqui no Canal Rural também, que você nos visitou. Então, a minha satisfação, minha estima por toda a sua pesquisa, que eu acompanho. E também agradecer aqui ao Arthur Miller, que daqui a pouco ele volta para trazer mais manchetes. E eu desejo uma excelente noite e que a gente volte a se falar mais vezes aí, Assad. Obrigada. Obrigado. Arthur, vai informando o pessoal aí dos eventos extremos, para ver se o pessoal acredita no que nós estamos falando. Tá, nós vamos informar, é o que nós estamos fazendo aqui. Obrigada.